podcast Diário Delas. Terão muitos assuntos, haverá uma infinidade de assuntos que iremos conversar. Falaremos sobre maternidade, casamento, ginecologia, gestação, empreendedorismo, sexualidade, longevidade humana, corpo, alma e espírito. E tudo isso sempre com convidados muito especiais. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. E nessa noite, com muito prazer, com muita honra, eu recebo um casal que é pai de 3 filhos lindos. Esse casal, eles trabalham com restauração de casamentos. Eles têm um trabalho muito bonito lá no oeste de Santa Catarina, em Chapecó. E eles estão aqui para conversar conosco sobre casamento. Pode se apresentar? Amém. Boa noite a todos. Eu sou o Jackson da Maritânia. E eu sou a Maritânia do Jackson. Uau! E somos casados há 29 anos e 9 meses. 9 meses. Uau, Uau! que bacana. E eu posso me apresentar E também? você também tem que se apresentar. Afinal, é a primeira vez que eu tenho o meu esposo de convidado no podcast. É verdade, primeira vez. Então tá, muito bom estar aqui. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, pode ser boa madrugada, porque vai para o Spotify, vai para o Deezer, vai para o YouTube, tudo isso que será gerado a partir de agora. Eu estou aqui para ajudar a conduzir esse primeiro momento, que eu tenho um monte de perguntas para fazer para eles. Eu também. Vamos ver quem vai ganhar nas perguntas. Mas eu também quero aproveitar para te desejar boa sorte, para que você Obrigada, tenha boa sorte, que Deus possa abençoar bastante esse projeto que está começando agora. E que muitas vidas, principalmente da mulherada, né, sejam impactadas através desse trabalho que você está começando. E eu sei quanto você está feliz por estar recebendo esse casal. Eu mais ainda, porque nós temos o que parte do conteúdo que eles vão compartilhar conosco hoje aqui faz... É forte, né? Isso é foi muito forte que ele vai falar. Eu já estou emocionalmente preparado para falar, e me preparei nos últimos dias. Mas parte do conteúdo que esse casal vai entregar aqui, vai compartilhar conosco, foi fundamental, foi determinante para que os meus pais reconstruíssem o casamento deles, né? Amém. Então, foi fundamental. Eu já me emocionei bastante quando descobri, fazem poucos dias, quando nós ficamos sabendo disso. Né? Ontem nós fizemos um evento, compartilhei isso também, então já estou assim mais acostumado. E eu costumo brincar que palestrante não chora, então apresentador também não pode chorar. Um prazer realmente estar aqui. E eu gostaria de comentar que foi realizado no Gerando Novos Hábitos, que é um projeto de corpo, alma e espírito que a gente desenvolve com o apoio de muitas mulheres, inclusive a Maritânia que está aqui conosco. E nós fizemos uma live, nós 4 juntos, onde nós conversamos sobre casamento, né? E o Jackson, ele falou muito sobre da porta para dentro. E foi uma virada de chave. Sobre o papel do homem, né? Porta para dentro. Isso, o papel do homem da porta para dentro. Foi uma virada de chave para muitos casais, eu acredito. Que a gente não tem noção do impacto gerado, que muitas pessoas não vêm comentar, né? Mas a gente tem um case de sucesso, né? Que é meu sogro e minha sogra, que nos contaram. A minha sogra contou isso, então a gente se sente muito honrado de recebê-los aqui. E eu conheço o coração de vocês, eu sei o quanto vocês são empenhados, o quanto Deus deu esse dom para vocês, essa unção. É uma responsabilidade de ajudar casais. Confiou a vocês uma responsabilidade muito legal. Eu não sei se vocês têm noção desse impacto todo. Mas eu antes deles responderem, vamos rasgar mais um pouquinho de cedo aqui? Vamos quero compartilhar que nós também somos um pouco já fruto do que eles compartilham. É verdade. Eles chegaram na nossa vida
há alguns meses, não sei se faz um ano ainda. Não, e parece foi que faz exatamente, muitos anos. embora pareça que a gente é amigo de infância, né? Mas eu trago isso como, nós também somos uma prova social deles, do trabalho deles, porque nós tomamos uma decisão mais recente de ficar com os nossos filhos, por exemplo, na parte da manhã, abrir mão de atividades profissionais para focar na família. Então isso também já vem incentivado por algo que eles nos ensinaram muito. E a gente está fazendo tudo isso como forma de manifestar o nosso carinho, nosso amor, lógico, mas também para que você tenha um pouco de noção do que vai acontecer agora nesse primeiro episódio, nessa primeira gravação, também, né, que vai rodar no YouTube, no seu canal. Vai rodar no YouTube. E a pergunta era se eles têm noção. É isso? Por isso? É isso. Vocês têm noção do de impacto? como isso impacta, né? O que vem impactando, o que já impactou. Olha, a noção, né? A noção é você ter a ideia do tamanho. Como a gente faz sempre dando honra e glória para Deus, a gente imagina, né? Mas a gente procura focar, né, num ponto muito simples, né? Que é o que podemos ser úteis para Deus hoje, entendeu? Então, quando a gente faz essas falas, quando a gente expõe a nossa vida, porque, de certa forma, a gente tem que colocar as nossas mazelas para que os casais também saibam, né, que nem tudo é um mar de rosas, mas que com Deus, né, tem como alinhar, tem como consertar, tem como ser muito feliz, né, dando espaço para Deus. E assim, a noção, Simone e Thiago, a gente não tem muita noção, não. A gente acha que, né, essa noção, a gente deixa para que Deus, né, através dos testemunhos de outras pessoas, a gente vai conhecendo um pouco. Mas assim como nós também fomos impactados, né? Quando a gente começou, alguém deu isso para nós. E a gente procura transmitir isso também. Então, era essa a minha pergunta. Quando que foi essa sacada para trabalhar com casais? E quanto tempo faz que vocês estão fazendo esse trabalho? Não faz muito tempo que nós estamos fazendo, né? Que um ano? Não, uns 2 anos. 2 anos. Mas quando aconteceu a percepção de que era hora de começar a fazer que era esse o ministério de vocês? Digamos, ministério de vocês. Então, a partir da restauração do nosso casamento, que o nosso casamento também atravessou uma fase muito triste, né, vamos dizer assim, uma irmã lá de Blumenau, né, falou, um dia vocês vão usar o maior sofrimento de vocês para resgatar pessoas que estão passando pelo mesmo problema, e é com casais. E aí Deus foi levando nós para alguns rumos bem... Até nós vimos conversando na viagem ontem, a gente ficou cuidando de adolescente 4 anos, a gente cuidou de jovens mais 9 anos, né? 9 anos. E nunca tivemos oportunidade de trabalhar com casais. E há uns 3 anos atrás, Deus começou a incomodar a gente nesse sentido. E a gente tinha algumas responsabilidades, que era cuidar de jovens. E a gente chegou para o nosso pastor e pediu para ele, né, colocar alguém no lugar para dar sequência naquele trabalho. A gente buscou conhecimento e aí nós encontramos uma universidade chamada UDF, Universidade da Família, em Pompeia, no interior de São Paulo, e a gente começou a estudar e aprender, né, por 2... o currículo chama-se Hombridade, e dentro desse currículo tem lá homem ao máximo e mulher única. E quando a gente teve contato com esse material, a gente percebeu que, Deus quer a gente nessa área. E aí a gente começou a cuidar de casais. Vocês acreditam que esse tema, né, casamento, é tão delicado, né? Tão delicado, normalmente. Você vê, hoje parece que até o mundo incentiva a entrar na moda, essa coisa de case, se não der certo, não tem problema, é só separar. Tem gente que ganha até dinheiro com isso, faz até dinheiro com isso. Porque faz a festa da separação, né? Festa do divórcio. Vocês têm muito disso lá, de gente que desiste com certa facilidade do casamento? Se for analisar, tem um pregador famoso que ele diz assim, é loucura colocar um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto, né? Porque nós somos
nós mulheres somos movidas pelo que escutamos. Certo. E os homens pelo que veem. Sim. Então, nesse sentido, a gente vê muito que casais acabam se confrontando, desistindo, parando na caminhada, achando que não vale a pena. Nós já tivemos casos de casais que chegaram até nós assim, ó, é a minha última tentativa esse lugar. Né? Esse curso, enfim, Casados para Sempre também, né? Um curso maravilhoso, e eles diziam, não, é a última tentativa para o nosso casamento. Que já chegou ao ponto do não ter mais nem como se olhar, não tem mais nem conversa dentro de casa. E aos poucos eles foram entendendo os papéis de cada um, o limite de cada um. Né? Agora, Tiago, eu também acho que está muito relacionado com a decisão e honra. Os homens, há muitos anos já, a gente vem sofrendo uma teoria do relativismo muito forte. Isso, quando entra no casamento dentro de uma família, ela é devastadora se o homem não souber o papel dele. Não entendeu o que é o casamento, né? Isso. Esse casal provavelmente não entendeu ainda o que é um casamento. Isso. E Daniel, quando a gente vê Daniel vindo né, para a Babilônia, e a primeira decisão dele foi não se contaminar com os manjares do rei. E se você ler o livro de Daniel, você vai perceber que toda vez que Daniel, homem, precisava tomar uma decisão, ele tomava a decisão que agradava a Deus e não aos homens, e nem a ele próprio. E muitos homens banalizam o casamento porque eles tomam decisões baseadas em agradar a si próprio, o seu próprio ventre. E aí é mais fácil eu trocar a Maritânia do que eu ter postura de homem, assumir, entender, prover para ela, né? E prover não é só financeiramente, prover emocionalmente. E essas coisas os homens fogem. E eu, basicamente, tinha 12 para 14 anos, 12, 13 anos de convertido, e eu tive contato com esse material. E aí eu percebi que no andar da carruagem, que faltava muito ainda para eu exercer papel de homem. E aí a gente procura de uma maneira assim, simples, direta, aberta, sem muitos, né, dizer para os homens que sim, o teu casamento ele foi feito para dar certo. Casamento nenhum foi feito para dar errado. Sim, sim. Entendeu? Agora, a postura do homem, quando a gente aprende a ter postura de homem, é que o casamento toma um rumo adequado. E qual é essa postura do homem? Qual é o papel do homem? O que está escrito na literatura bíblica, na literatura bíblica e não médica, né, nesse momento, sobre o papel do homem no casamento? Então, o papel do homem é se submeter a Deus e aprender a prover com Deus. Porque o grande provedor de um casal, de uma casa, de um lar, é Deus. Ele é o grande provedor. E aí ele traz uma responsabilidade que é o sacerdócio para o homem. E o sacerdócio, para o homem conseguir exercer ele de maneira satisfatória, ele tem que deixar Deus agir através dele. Nada muda dentro de uma casa, no sentido de rumo, direção de família, se a cabeça do homem não mudar. E aí, quando o homem toma consciência disso, ele pode fazer uma escolha. E o problema é que muitos casais fazem a escolha sem tomar consciência. E muitos casamentos que, depois de destruídos, a gente, o aluno em sala de aula, o colega em sala de aula, eles passam. Se eu tivesse tido conhecimento antes, eu não teria abrido mão da minha primeira família. E aí essa questão do homem ser o cabeça do lar, doutora, é mais no sentido de que, sim, ele tem que assumir as responsabilidades. Ele tem que prover, não, como eu falei, não só financeiramente, mas o emocional do filho, da esposa. E aí a gente entra numa outra seara, porque nós homens, a gente foi criado, né, para querer ganhar o mundo, porta para fora, sair. E quando a gente sai porta para fora, muitas vezes a esposa também sai, ela também quer ganhar o mundo. Os dois têm o mesmo
direito de ser bem-sucedidos. Sim. Só que quando saem os dois de casa, a nossa maior herança fica desprotegida. Então, o combinado do homem e da mulher, trabalhar junto, ou se adequar e cuidar, não deixar de conquistar, mas olhar a porta para dentro como o principal objetivo do casal. Vocês dois e os seus filhos. E sim, o casal tem que ter o lado porta para dentro do casal também. Então a gente é muito instigado. A sociedade instiga muito nós, homens e mulheres, a olhar só a conquistar e menosprezar o que você já tem. Aquilo que Deus já te deu. A aliança que Deus te deu, o casamento que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu. Sabe que você também deve ter bastante experiências para compartilhar do consultório, né? De casais. O que os casais do consultório te ensinaram a respeito disso? Vai pensando aí para falar. Acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade. Das mulheres, né? Das mulheres. Sabe por quê? Eu queria só para complementar, pensa aí em situações que você aprendeu. Sim. Porque pensando no que o Jackson está falando, a gente é instigado, estimulado, tentado, aliciado para querer conquistar muita coisa mesmo. Para querer ter as coisas, ter. E não esquece de ser, né? Isso, e há poucos dias também eu falava sobre isso. Eu, muito novo, tive a oportunidade de ter coisas, de ter as coisas. Aquilo que todo moleque novo queria ter. Carrão, roupa de marca, aquela coisa toda, né? O status social, aquele negócio. Eu tive essa oportunidade. Então, assim, aquele sonho de ter o carrão, eu tive já. O sonho de ter uma casa boa, já realizei. O sonho de viajar, já viajei. O sonho de casar com a mulher mais bonita da cidade, já casei. Muito bom. Não podia deixar de fazer essa média. Mas olha só. Hoje, né? Hoje. Ainda mais que a babá tá lá em casa. Então, Não é hoje, gente. Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque só quando, infelizmente, a gente precisa passar por todos os processos de ter e deixar de ter, inclusive, para depois começar a entender o que realmente vale a pena, né? Como você falou, qual é o nosso principal patrimônio? Exato. Porque no fim você olha, você tem um desejo maluco de ter um carrão importado, lindo. Aí você tem o carro. 24 horas depois já acabou toda a graça. Essa é a verdade, cara. Você tem o desejo de ter uma casa linda. Se mudou, logo já passa aquela... agora já tem graça. Agora, como isso se renova na família, né? Por quê? Porque deve ter uma lógica e provavelmente está associada a filhos. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque todo dia a gente vê os filhos evoluindo. Hoje nosso filho falou, o de 3 anos, olha que bacana. Ele formou uma palavra assim, pai, o que eu vou falar é E-M-P. Ele falou assim, E-M-P. Aí eu, como assim, filho? E-M-P. Empinar. 3 anos, ele estava na bike. É isso aqui, pai. Falei, uau, a gente se olhou assim, ou seja, se renova o gosto esse patrimônio, o prazer de ter esse patrimônio se renova toda hora. É isso aí. Né? Faz sentido, né? Total. E aí, quando você vê que filhos são herança de Deus, Thiago, a gente se pergunta assim, se filhos são herança de Deus, por que são herança? E aí, quando a gente vai olhar, porque aqui a gente tem uma noção de herança ligada a patrimônio, certo? O seu pai te deixa uma herança milionária, nossa, que sorte do cara, né? Uma herança milionária. Sim. Mas Deus não deixou terra. Deus criou o mundo e tudo que está aí é dele. Ele poderia ter deixado como herança hectares de terra, fazendas, posses, propriedades, carrões. Por que ele deixa o filho? Porque todo pai que quer deixar uma herança sempre vai querer deixar o melhor para os seus filhos. Uau, ótima reflexão. E Deus nos deu os filhos porque para Ele é o melhor que Ele pode nos dar aqui nessa terra. É verdade. Não são as coisas. Uau. Coisas passam, né? Filhos não. E aí, doutora? E aí, Maritânia, e você nesse contexto
Você largou do teu trabalho, né? Vocês tomaram uma decisão de olhar para a porta para dentro. A Maritânia sai do trabalho, era acostumada, né, Maritânia? Uma loucura. Uma loucura. Com as meninas gêmeas, com o Gui com 3 anos e as gêmeas recém-nascidas. Isso. E aí me conta, qual que é o papel, qual que foi o teu papel como mulher nessa estruturação da família? Eu vejo assim, doutora Simone, como auxiliadora. Que na época que nós tínhamos o Guilherme com 3 anos, né? E as meninas, Ana Gabriela e Ana Carolina, haviam nascido. Aí eu até tentei voltar a trabalhar. Mas a gente percebeu que não tinha como. Então, chegamos a um consenso, então vamos, de repente, abrir mão de algumas coisas materiais, mas vamos criar as crianças, né? Eu sempre tinha alguém que me ajudava na época, né? Porque eram 3 crianças pequenas, mas assim, é muito diferente, sabe? Hoje eu olho lá atrás, e eu vejo assim que hoje, quem nós criamos, né, Jadson? Sabe? Hoje a gente tem, meu Deus, muito orgulho dos nossos filhos, sabe? Porque assim, eles honram ao pai, respeitam a mim, sabe? São seres humanos que sabem do que nós abrimos mão lá atrás para ficar em casa. Que nós tínhamos entrado num acordo, que eu ficaria e ajudaria nas coisas das crianças. E eu percebo assim, ó, que muitas mulheres, para nós assim, é largar o lado profissional, sabe? E voltar novamente. Não é fácil, porque eu também tinha uma profissão, eu também estava trabalhando e ganhava. Então, o meu salário não ia mais entrar para casa. Eu ia viver, nós íamos viver com o que o Jackson recebia. E às vezes, para uma mulher, que eu vejo isso, o caso de muitas mulheres, é a grande guerra. Elas entendem como elas estão, tipo assim, não, eu não quero ser submissa ao meu marido, elas entendem como dinheiro, muitas vezes, sabe? E não é, você é auxiliadora do seu marido, você está debaixo de uma missão, vocês estão juntos caminhando. Vocês não estão para competir, você e o seu marido, vocês estão para se complementar. Eu sempre digo isso para as mulheres. Nós não estamos aqui para guerrear, nós estamos para ajudar a criar uma família. Claro, depois de um tempo eu voltei a trabalhar, sim, mas quando as crianças já estavam numa idade que elas já entendiam muita coisa. E a gente percebeu, né, Jacques, que houve muitas coisas nessa caminhada, doutora Simone, até eles conseguirem ir para a escolinha, até eles já estarem habituados com os amigos, né? Até ali foi assim, a gente percebeu que a maturidade deles, o desenvolvimento principalmente psicológico, sabe? Foi excelente. Então, eu resumo da seguinte forma. Eu saía de casa correndo atrás de dinheiro e poder, doutora Thiago. Perdi todo o cabelo, não ganhei dinheiro nem poder. Agora, o que a Maritânia construiu com os nossos filhos reverberou agora, com 26, 29 anos de idade. Na performance deles 3. Então, o patrimônio que eu construí se desgastou. O patrimônio que ela construiu no coração dos nossos filhos, cara, vai para as próximas gerações. Ela como CEO dessa empresa aí deu certo, hein? Ela como CEO dessa empresa, das emoções dos nossos filhos, do cuidado, de gerar seres humanos, sabe, que se sintam amados, protegidos, que têm valor, que geram valor, foi a Maritânia que exerceu. Como casal, mas esse patrimônio foi ela quem cuidou. E vale muito mais do que eu conquistei até hoje na minha vida, Thiago. Aliás, eu diria o seguinte, o que eu conquistei hoje não vale 2% do que ela construiu. Não vale, não tem como comparar, né? Até algumas mulheres me questionam, elas dizem assim, mas como eu vou parar tudo para dentro de uma casa? Né? Eu não vejo como parar tudo, eu vejo assim que você está investindo, né, nos seus filhos. E no período que eu tinha livre, Thiago, era legal porque eu aproveitava fazer outras coisas. Enquanto eles estavam na escola, eu fiz faculdade. Enquanto eles estavam na escola, eu fiz cursos, então eu aproveitava o meu tempo. Eu não desperdiçava. Então, eu também não deixava de me sentir útil, né? Porque, às vezes, o grande problema de uma mulher que fica dentro de casa, ela se sente assim, meu Deus, eu não consigo fazer nada, a não ser cuidar de filho. Sabe? Que um dia eu me questionei, né? Uma pessoa perguntou, qual é a sua profissão? Eu disse, é do lar.
Né? Agora... Aí depois fiquei pensando, meu Deus, do lar com muito orgulho. Do lar com muito orgulho, né? E a época que aconteceu isso com a Maritânia era uma época que a internet não era desenvolvida, a mulher também não tinha. Hoje, tem mulheres que elas desenvolvem uma profissão dentro de casa, sem precisar sair do ambiente familiar, né? Ou pelo menos ter horários assim bem acessíveis, né? Bem acessíveis e bem organizados para, né, dar o suporte familiar, né? E também exercer uma profissão. Mas assim, a gente percebeu, né, isso depois de construído, né? Até construir foi difícil. Teve uns episódios que ela teimou com Deus que ela queria trabalhar. E Deus travou. Foi muito legal. E eu me vejo nessa situação, neste momento, dessas mulheres que se veem como só cuidando de filhos. É isso que você se referiu, né? Então, porque essa transição de Santa Catarina para São Paulo está sendo desafiadora ainda, são 90 e poucos dias que a gente está aqui, e eu me vi dentro de casa e não saber por onde começar. Meu Deus, o que eu faço? Sempre fui acostumada a trabalhar fora, às vezes ficava 36 horas fora de casa, devido ao nascimento de um bebê, ou estava chegando em casa, as crianças já estavam dormindo e eu saía de casa, as crianças estavam dormindo. E eu acabava terceirizando sem entender que eu estava terceirizando. E eu só fui compreender esse papel de mãe, de esposa, depois da minha conversão. Antes disso, eu não tinha muito a porta para dentro. Não tinha essa noção. Não tinha claro qual era a função, né? Não tinha claro. Eu sabia que eu tinha que trabalhar e trazer e ajudar na família e ajudar para as crianças terem uma boa escola, terem as coisas e a gente ter uma casa. E então isso foi desafiador no início. E quando você falou do coração dos filhos, eu sinto isso agora. Que eu tenho o coração do Joaquim, que eu tenho o coração do Antônio. Está sendo desafiador, está sendo muito desafiador. Não é fácil. Bom, agora eu sei tudo que tem na minha casa, aonde estão, tudo, gente. Eu nem sabia nem que amaciante nós usávamos. Hoje eu sei o amaciante que compro os seus preços, né? Eu não sabia nem o número de calçado que meus filhos usavam, sabe? E não por mal, porque realmente o meu foco estava da porta para fora. Então, eu estou me sentindo muito feliz, eu vejo as crianças, eu vou buscar eles na escola, coisa que eu não fazia, e eles chegam felizes e me abraçam. Então, está sendo muito intenso esse tempo. Eu estou retomando aos poucos o meu trabalho, e eu sei que o que eu vou colher no futuro, eu estou plantando agora. Isso, Simone, reverbera lá no mundo espiritual. Vocês podem não ter noção disso, né? Mas aí o trabalhar de Deus para isso, porque muitas histórias de pais que deixaram heranças que os filhos consumiram em 90 dias. Exatamente. Por não saber administrar, né? E às vezes dá muito trabalho você receber uma herança. Uhum. E como vocês receberam 2 filhos como herança, hoje você está entendendo o trabalho que dá cuidar de uma herança. É desafiador, hein? Então, a herança é isso, Thiago. Às vezes a gente acha que vem, mas e o que você faz com a herança? Né? Sim. E aí, quando a gente cai a ficha que a gente tem que cuidar dessa herança, ela dá trabalho. Nós chegamos nessa conclusão, né? Poxa, o que está acontecendo com as crianças? Eles não queriam que a gente ficasse em casa, não era esse o motivo. Eles estão dando muito trabalho. Não tem nada a ver, eles já davam esse mesmo trabalho, que a gente não tinha noção da intensidade. Né? Sabe, um exemplo, o Joaquim com 6 anos, ele está com 6 anos agora. Ele está sentado na mesa, comendo, sentou para comer de qualquer jeito, ou se sujou, ou não está bem posicionado. Eu corrijo ele, falo, filho, não é assim, você tem que se portar dessa forma, usa o garfo para te ajudar, porque eu estou preparando ele para sentar em qualquer mesa. Isso. Eu estou preparando ele para estar com grandes homens,
Eu falo isso para ele. Hoje, vindo da escola, ele me contou uma situação que aconteceu na escola e eu fiquei muito chateada com ele. E eu falei exatamente isso. Filho, eu e teu pai, nós estamos preparando vocês para serem lançados no mundo. Uma pessoa inteligente feito você, educada, não pode ter esse tipo de atitude. E aí eu pontuei e fui explicando. Sabe? Então, é desafiador. A minha vontade, eu tava por dentro, assim, eu tava querendo explodir, gritar. Mas, assim, mesmo assim, alguns momentos eu fui muito enfática com ele. Eu sou muito enfática, então eu tento me policiar também nisso. Tem um tema bem sensível que eu quero tocar agora, que eu vou sugerir, como eu já conheço a história deles, que essa semana, coincidentemente, nós íamos conversar com eles, recebê-los aqui. E eu estava assistindo um vídeo na internet e aparecia um senhor de idade dando uma entrevista para uma apresentadora, para Ana Hickman, eu acho. Estava o senhor e a senhora lá. E aí, não lembro exatamente se era Ana Hickman, mas era uma pessoa famosa da televisão. E aí a apresentadora perguntava assim, o senhor ama muito a sua esposa? Amo. O senhor assim, bem de idade já, sabe? Amo bastante. Estão casados há muito tempo? Muitos anos, 50 anos já. E o senhor conseguiu ser fiel a ela a vida toda? E ele olhou para ela e falou, olha, eu fui caminhoneiro, né, pessoal? Então, assim, nem sempre foi possível. E aquilo gerou um constrangimento ao vivo na televisão, em todo mundo. Mas vocês conseguem falar disso com muita tranquilidade. E aí vem a minha pergunta já. O que aconteceu na vida de vocês? Qual é a associação com o quanto você se dedicava da vida, na sua vida, porta para fora? E se complementando... E como vocês ressignificaram também? Como ressignificaram e se, nesse primeiro momento, quando vocês começaram a falar, se vocês tinham esse medo do julgamento, como é que foi isso? É verdade, como é que foi? E é bem corajoso da parte de vocês, principalmente da Maritânia, né? Conviver com isso. Mas vocês conseguiram ressignificar isso tudo, né? Conta aí pra nós, como é que foi? Eu percebo assim que nós passamos pelo fato do nosso casamento, né? Foi adultério, o Jackson adulterou, né? Sim. E veio à tona. Mas certo. Na época eu me lembro que nós tínhamos que preservar, né? Em primeiro lugar, eram os nossos filhos. Eu tinha que preservar a integridade e o emocional, psicológico, enfim, tudo deles. Eu precisava fazer isso. Então, a gente tomou assim muito cuidado para não expor de maneira nenhuma, né? Aquela coisa de gritaria, aquela coisa de jogar panela, não, nada disso aconteceu. Um barraco não rolou. Não rolou. Ai, você é muito leite. Não rolou. Não rolou. Não. Eu lembro que eu fechei a porta do quarto, botei as crianças na cama e fechei a porta do quarto. E nós conversamos. E aí, Thiago, isso foi uma coisa muito interessante, porque o homem, como eu falei que eu saí para fora em busca de dinheiro e poder, que me atraiu na empresa foi uma oportunidade de gerir o Estado e tal, e eu fui. E aí, esse fato aconteceu com uma colega de trabalho, né? E aí o que acontece? Esse fato, ele marcou muito a nossa vida, porque o homem que sai atrás de dinheiro e poder, as pessoas chegavam e diziam para mim isso, Jackson, porque a Maritânia e os meus filhos até então eram objetos para mim. Eu não entendia a bênção que Deus tinha me dado. Eu nem conhecia Deus. A real importância da esposa e dos filhos. Então, se alguém chegasse assim, Jackson, você está traindo a tua esposa, eu falava, tá, e daí? Todo mundo trai. Porque os meus amigos, o meu ciclo de amizade era normal isso. E para mim era normal. Aí, você tem um carro? Eu também tenho um carro. Você tem mulher? Como se fosse a mesma coisa. É verdade. Você tem filho? Eu também tenho filho. Faz sentido. E aí, a minha cabeça era o seguinte, toma o dinheiro, cuido das crianças, né? Uhum. Toma o dinheiro e a minha provisão era só financeira. Não existia outro tipo de provisão. Nós éramos dois estranhos que moravam debaixo do mesmo teto, vivendo duas vidas. Isso. Exatamente. Coberto pelo mesmo telhado, né? E aí, Thiago, quando isso começou, aí uma menina, né, que eu carreguei no colo, um casal de amigos lá da Palhoça, lá,
eles levaram a Maritânia para a igreja. Né? E aí eu me lasquei. Porque daí, a primeira vez que ela foi para a igreja, ela foi lá, entendeu e tal, e daí ela falou, Deus, então, se tu existe, mostra o que está acontecendo com o Jackson. Tiago, ela foi na igreja no domingo, né? Na quinta. E o fato aconteceu no sábado. 2 dias Deus revelou. E aí, quando a Maritânia fechou a porta do quarto, aí ela virou uma leoa. Ela chegou e, pá, você está me traindo. E aí, Tiago, pela primeira vez eu entendi o apóstolo Paulo que fala sobre as escamas nos olhos. E aí eu me enchi de orgulho, assim, cara, sabe aquele orgulho sarcástico, né, demoníaco? E falei para ela, tô te traindo. Assim, joguei na cara dela, né? E aí ela se calou, eu lembro até hoje, não? Ela se calou, ela andou do lado da cama, deitou como em posição fetal e chorou, calada. Quando ela deitou na cama, caiu a escama do meu olho. Literalmente como se tivesse passado a mão assim na frente dos olhos. Aí veio o constrangimento. E aí veio uma voz suave dizendo assim, olha, as pessoas que tu mais ama, que mais te amam, são as que tu mais destrói. E depois veio as acusações. Daí essa outra voz eu já sei de quem é. Mas a primeira voz foi do Espírito Santo. Mesmo sem eu ter contato com a igreja. Demorei muito tempo para entender isso. E aí depois o processo de restaurar. Né? E nesse processo o que eu aprendi muito, doutora Simone Tiago, foi a questão de me calar, realmente. As coisas vinham, as situações vinham e eu me calava. Eu nunca, eu tinha uma senhora que orava por nós, a irmã Esther, né? De Blumenau, ela dizia assim, se você quer manter seu casamento, se mantenha com a boca cheia dela. Não fale. Tenha sabedoria, Maritânia. E aquilo ali, para mim, foi o meu melhor ensinamento que eu tive. As coisas aconteciam, eu me calava. Eu não falava. Se tiver alguma mulher aí que passou por traição e estiver ouvindo isso, vai dar pulos agora. Como assim? Como? Mas não tem como, Simone, se não é Deus na tua vida. Não tem como. Não tinha como eu me calar, não tinha como você não gritar. Qual era a melhor coisa a se fazer? Juntar as malas e ir embora. É isso aí. Era a melhor coisa. A minha família estava toda lá em Chapecó. Né? Então seria bom. Quem passou pela vergonha fui eu, então qual seria o problema de eu retornar? Né? Ele ia ficar com a culpa. Mas algo me dizia assim, era o Espírito Santo, né? Não deixe ele. Que você vai vir e vai buscar pedaços dele. E vai ser difícil de juntar. Ia ficar pior ainda a situação. Pior ainda. Então ela me dizia assim, fica, se mantenha calada. E ali eu fui. Muitas vezes ele vinha com afrontas, eu me calava. Aí eu disse, Deus, então agora é contigo. Eu não vou mais falar. E até hoje é assim. O encher a boca d'água aí não é a mulher ficar sem fazer nada. A Maritânia conversava com Deus e se calava e dizia, Deus, agora você faz. E Deus ia fazendo. Nossa, muitas coisas começaram a acontecer. Muitas. Sem eu falar nada. O que eu fazia? Eu agradava. Sim, porque eu lembro que a irmã Esther falou assim para mim, você quer ficar com ele? Você ama ele? Eu disse, eu amo. Então, você já tomou sua decisão. Eu disse, é verdade. Aí ela disse, então, agrade ele. Agrade, porque o que ele vai aos poucos perceber, porque o inimigo atacou a mente dele de uma maneira que cegou. Então, ele precisa voltar a enxergar a família e a mulher com quem ele casou. Precisa voltar lá na frente. E eu lembro que isso ia acontecendo. Eu orava e as coisas aconteciam, sabe? Aquilo era algo maravilhoso, porque não dava para entender, palpável, não dava. Sobrenatural. A questão da gente restaurar, né, o casamento, porque chegamos num ponto, eu e a Maritânia, de eu proferir com minha boca que eu não amava mais ela, né, e ela proferir que eu sinto nojo de você. Então, quando chega nesse ponto, um casamento, queridos, se não for Deus no negócio, esquece. Parece um casamento que a gente conhece aí, né, que foi restaurado há pouco tempo. Que faz pouco tempo. Maritânia, e você na época, você já era convertida? Não, mas você teve o primeiro contato com a palavra. Com a palavra, com Deus. E o Jackson, não, nada. Não, porque assim, aí eu ia na igreja e ele não ia. Então, era até engraçado, porque eu ia com as crianças à tarde.
Essa amiga da minha sogra, que depois tornou-se, meu Deus, uma pessoa maravilhosa na nossa vida, ela vinha me buscar, ela fechava a empresa dela e o esposo, e eles vinham me pegar para levar para a igreja, eu e as crianças, enquanto ele estava trabalhando. Por quê? De noite eu precisaria estar em casa quando ele chegasse, porque era importante eu estar em casa. Uhum. Então eu usava a tarde para fazer isso. Uhum. E o Jackson muitas vezes sabia, ele sempre soube que eu ia na igreja. Mas aos poucos, assim, daí eu comecei a convidar, né? Aí eu me lembro que eu falei assim, então tá, eu não consigo levar ele na igreja. Não tem uma maneira da igreja vir na minha casa? Né? Tem que ter. Aí eu lembro que a filha, né, a Renata falou, existe sim, existem grupos que oram nas casas. E eu se você consegue isso na sua igreja? Ela disse, claro que eu consigo. Então, a igreja passou a vir na minha casa. Eu não tinha como ele não ver. Olha o papel fundamental, né? Da igreja. Da igreja. Claro. Eles vinham à noite. Quando ele chegava, eu ligava, ó, hoje eu digo o pessoal da igreja, vem aqui, né? Eu tentava fugir, né? E é uma coisa muito, muito maluca, cara, porque numa pregação, um dia nós fomos no culto, né? O pastor pregou sobre os 3 amores, né? O amor ágape, o eros e o filéu. E o amor ágape, eu percebi que é o amor que Deus deu para nós sem esperar nada em troca. E aí nós chegamos no culto em casa, a gente colocou a mão sobre o nosso leito e eu pedi, Deus, empresta esse teu amor para então eu e Martânia reconstruir o nosso. Cara, acho que foi a oração dirigida pelo Espírito Santo mais sábia que ele me deu até hoje. Hoje eu sou mais apaixonado pela Maritana do que quando eu conheci ela. Isso já fazem, da nossa restauração, 16, 17 anos. 17 anos. E o que acontece, né, Tiago? Essas coisas que a gente acha que não existem, às vezes os casais acham que não tem restauração, tem sim. É um momento de decisão. Quando você decide ouvir Deus e obedecer a Deus, Ele faz o resto. Nós saímos de um estágio de um casamento arruinadíssimo para um casamento onde Deus é o nosso, é o cordão da terceira dobra. E a gente faz tudo junto. Hoje eu decidi algumas coisas na nossa casa, eu e a Maritana, os filhos foram crescendo, a parte do trabalho dela, tal, a gente foi, e chegou um determinado momento que, poxa, eu percebi que a minha empresa, a gente não trabalha no sábado, mas a Maritana continuava trabalhando no sábado dentro de casa. E nós decidimos, olha, a nossa casa, porta para dentro, quando estivermos nós dois dentro de casa, a gente vai se curtir, a gente vai cuidar de nós. A nossa casa é para isso. Então chegava no sábado, tem que limpar não sei o que. Tânia, sexta-feira até às 18 horas. Das 18 horas em diante, se vier visita na nossa casa, também. Nós vamos lavar uma loucinha, uma coisinha e tal, beleza, né? Estava sempre limpinha a casa, não era essa a questão. A questão é que eu queria ela comigo. Sim. Eu não queria ela fazendo coisas da casa. E ela vem de família italiana, e a minha mãe também. Minha mãe é da casa de limpar. Minha mãe mora no 12º andar, se deixar ela limpa os vidros pro lado de fora. Meu irmão de vez em quando dá uns pega nela. E a minha sogra também é assim. E ela veio com isso para dentro do casamento. E chegou um momento, Tiago, que nós falamos, não, peraí, porta para dentro, nós temos que cuidar de nós. Eu, ela e os nossos filhos. E aí era o seguinte, sabadão, filho, o meu filho, eu adoro pescar. O meu filho tem barco de pesca. E aí ele, pai, vamos pescar. Meu compromisso é que a tua mãe não sabe. Pô, pai, mas não, é com a tua mãe. Aí, de vez em quando, a Martânia, sábado tal, vamos, beleza. Ela vai num compromisso, vou na tua, eu estou liberado para ir pescar esse sábado. Mas eu não troco nada para estar ao lado da minha Incrível esposa. Que ele deu o exemplo da pescaria, dá o exemplo das cestas 18. O que eu enxergo? Eu enxergo pequenos ajustes, coisas simples, que basta as pessoas pararem para perceber dentro do seu ambiente, dentro do seu relacionamento, que pode fazer uma grande diferença. Porque é simples. Pô, como que eu nunca parei para pensar nisso, por exemplo, né? Então tem várias coisas bem simples que podem ser pensadas,
que irão gerar um resultado tão positivo, né? Tão estruturante, né, para o casamento. Porque, pô, olha que legal. A gente vem amadurecendo. Eu e o Thiago, nós estamos juntos há 11 anos e a gente vem mudando muito, né? Muitas coisas, muitas atitudes, mais conversa, decisões em conjunto. Porque às vezes alguém está pensando que é só baixar a tampa do vaso, mas não é só isso, tem mais coisa importante. E outra, Thiago, assim, às vezes a gente consegue ver casais que, por exemplo, eles têm uma união sexual legal, eles têm até um certo diálogo, mas o dinheiro é tudo separado. Certo. Entendeu? Então, cara, o casamento ele tem várias áreas e a gente tem que ser uno em todas as áreas. Não adianta. Na educação dos filhos tem que ser uno, no sexo tem que ser uno, nas finanças tem que ser uno, nos projetos de futuro do casal tem que conversar, tem que ser uno. Decisões que vão impactar os nossos filhos tem que ser uno. E outra coisa, os filhos têm que perceber nitidamente o amor dos pais. Isso. A gente já conversou em outras vezes, né? Sobre o pai chegando em casa, quem ele abraça primeiro. Geralmente é o cachorro que vai na frente, né? Ele vai lá receber... Faz o primeiro carinho. Depois vão as crianças e a mãe fica por último. Tá errado. A gente sabe que primeiro o pai tem que vir abraçar a mãe. Porque os filhos vão ver. Nossa, olha o amor que isso eles vão carregar para o casamento deles. Isso é o maior legado, né? Que o pai pode deixar para o filho. Então, assim, algo para o meu filho, a minha nora falou assim, Guilherme, sabe por que eu fiquei com você e eu quis casar com você? Porque eu vi o jeito que você trata a sua mãe. É o jeito que você vai me tratar. Claro. Então, assim, são pequenos detalhes, né? E voltando a um pouquinho do assunto, nós falamos como, né, você passar por uma situação dessas de adultério e você poder ficar junto. Não existe se não houver um perdão. Mas assim, existe uma cicatriz, vamos dizer, eu enxergo a cicatriz, né? Mas não dói, eu não sofro de amnésia, eu sei o que aconteceu, eu consigo falar, mas já não dói mais. É diferente. Então assim, eu consigo ter prazer em ficar com o Jackson. Nós temos prazer em ficar juntos. Isso esse dia uma mulher falou, nossa, meu Deus, eu vejo já que meu marido sai para dar uma mais parecida. Eu disse, nossa, eu e o Jackson, quando ele viaja é muito ruim, porque a gente gosta de ficar junto. Então assim, houve uma cura, sabe? Houve um perdão. E eu falo muito para as mulheres, quando não há perdão, é como se houvesse, Tiago, um teto de bronze. A sua oração não sobe. Não sobe. Ela vai, bate e volta. Eu sempre faço essa expressão para as mulheres. A nossa oração não sobe quando você não houve o perdão. E a obediência, outro fato importante, que a gente fala em cursos também. A obediência precede as bênçãos. Quando você não é obediente, você não segue os princípios, não virão bênçãos para sua casa. É como os filhos de vocês, né? Se ele obedece, o pai vai lá e bonifica ele. Com certeza. Obrigado. Reconhece. Deus é assim também. Quando a gente obedece, até hoje nós estávamos no centro ali de Guarulhos, né? E eu passando na calçada e um mendigo pedindo moedas. E eu sem moeda no bolso. E uma ferida enorme na perna dele, assim. E eu passei andando. E aí o Espírito Santo falou assim, volta lá e dá o que você tem para ele. Você não tem moeda, mas você tem a mim. Eu comecei a achar desculpas. Deus, mas amanhã eu volto, ele deve estar por aí amanhã e tal. E fui caminhando. Estava eu, minha esposa e as filhas, né? Rapaz, e aí em determinado momento eu falei para a Martana, vão andando que eu já volto. E voltei lá. E, cara, talvez eu nunca mais enxergue esse mendigo. Talvez ele nunca mais me enxergue. Mas a obediência da minha oração foi chegar nele e dizer assim, Deus, tu me mandou aqui, eu estou aqui por obediência a ti. Então agora a responsabilidade é tua, vou orar por ele, pela cura dessa perna. Orei pelo mendigo e fui embora. Então a obediência é isso. Às vezes na nossa cabeça é uma coisa louca. Como é que isso, cara, não tem lógica humana, ok? Mas eu obedeci a Deus. Agora, o que Deus quer fazer com aquela vida, com aquela alma, aí é uma decisão dele. Não é um problema seu, isso aí. É uma decisão dele. Eu fiz a minha parte. E no casamento, quando a gente tem essa questão de obedecer, às vezes eu falo assim,
os homens, né? O homem, às vezes, ele é ganancioso, né? Que é diferente de ser... Porque a pessoa gananciosa, às vezes, ela começa a depredar a parte interna, né? Se você tem a porta para dentro, quando o homem é ganancioso, ele começa a minar a própria família. E eu tive que aprender, porque eu fui muito ganancioso. E aí eu tirava da Maritânia e dos meus filhos, né, bênçãos pela minha ganância. E quando eu percebi que, não, peraí, a obediência a Deus faz você largar a mão de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. E trabalhar a ganância é uma das coisas que Deus abomina o ganancioso, né? É uma coisa que você não faz bem nem da porta para fora, nem da porta para dentro na tua vida. E tu imagina, e às vezes o homem ele chega num ponto, Thiago, que ele é tão ganancioso lá fora que ele começa a ser ganancioso dentro de casa. Tudo para mim, só para mim. Eu dou até um exemplo. Às vezes o homem chega em casa, tem um pedacinho de bolo em cima da mesa. O homem chega e come tudo aquilo. Daí a pouco a esposa, amor, oi, eu deixei um pedacinho de bolo em cima da mesa para nós dois dividir. E ele com o barrigão cheio e o ganancioso. Já comi. Já era. E o cachorro são comeu pequenas seu atitudes, pedaço. Simone, mas, entende? O homem começa a se tornar ganancioso em várias áreas da família. E aí é um outro perigo que tem que ser tratado. E Deus tratou isso no nosso casamento. Vocês também. Gente, Muito bom, né? Muito bom, né? Começou bem esse canal aí. Começou bem esse canal. Esse podcast. Você, como jornalista, como um empreendedor, o que você acha desse canal? Olha, tem tudo para dar certo. Tem tudo pra dar certo? A apresentadora comunica bem. Muito obrigada. Tem boa aparência. Uau, olha só. Recebe bons convidados. E é bem casada, então. Uau! Vai dar certo. Essa parte foi melhor. Já tenho certeza. Essa parte disso. foi melhor. Gente, ficamos por aqui. Foi, eu posso dizer para vocês que um grande marco, né, nessa nova etapa da minha vida, uma etapa mais madura, tanto profissionalmente, tanto como esposa, como mãe, e tê-los vocês hoje aqui é um grande presente de Deus. Eu estou muito feliz e o Thiago também, né, com certeza. E eu agradeço de coração, que Deus continue usando a vida de vocês, que vocês ainda restaurem milhares de casamentos, Amém. assim como vocês foram uma peça-chave no casamento do meu sogro e da minha sogra. E ela falou assim que no momento que ela liberou o perdão, lembra? Exato. No momento que ela liberou o perdão, é como se as escamas caíssem dos olhos. Chaves são Não, agora o mais engraçado, antes de concluir aqui, rapidinho. O mais engraçado é ela contar que foi para a igreja esses dias, e aí, por acaso, conheceu uma mulher, e a mulher recepcionou ela, foram falar de uma outra situação lá, de um vício que ela tem, que ela quer deixar e tal. E aí a minha mãe conta que estava super feliz, que estava ali para agradecer a Deus e tal, porque o casamento dela tinha sido restaurado. E a mulher olha para ela e fala, ué, mas como assim? Eu acabei de me separar fazem 4 meses. Aí agora o ciclo continua. O legado continua. Glória a Deus. O processo Ai, continua. gente. E ela passou a ser conselheira, né? Não, Thiago, de repente eu tive que falar para a mulher como que eu reconstruí o casamento. Que bacana. Eu vejo como seria tão, meu Deus, valioso, né? A gente contar testemunhos Uhum. que Deus fez na nossa vida Sim. e, né, pessoas falarem mais A do importância da processo internet. delas. A importância da internet, a importância do que nós estamos fazendo aqui através da Rampa, através do podcast da Simone, a importância de gente igual vocês irem para as mídias, escrever o livro logo, né, acelerar o processo do livro. Vai andar. Tem que ter, tudo isso tem que ser, é fundamental, tem que ser dito, para que as pessoas saibam que é possível. É possível fazer tudo aquilo que você deseja? Sim, é possível. É possível cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a vida de cada um? Sim, é possível. Então, tem que falar. Amém.
Parabéns mais uma vez. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Então, Obrigado. encerramos aqui. Muito obrigada. Um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo Boa ou tarde. assistindo no YouTube. Ou boa tarde, Ou né? boa madrugada. Fiquem conosco. Esse é o primeiro episódio de inúmeros que vem pela frente. Então, maternidade, ginecologia, gestação, empreendedorismo, feminino, sexualidade, longevidade, corpo, alma e espírito e de tudo um pouco. Muito obrigada e tchau!